Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui a esse módulo A Aliança de Sangue. E hoje vamos dar continuidade. Nós vamos falar aqui sobre tipos bíblicos de aliança e a sua progressão. Que tipo de progressão é essa? Sim, lá atrás no Éden, Deus fez uma aliança com o homem. E essa linguagem de aliança vem progredindo. E a revelação bíblica ela é progressiva, até culminar em Cristo. Tudo na Bíblia é feito através de aliança, através de promessas. E Deus ratifica as suas promessas, Deus cumpre as suas promessas através de alianças. Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14, aí é importante a gente entender sobre esses tipos de aliança na Bíblia, porque cada uma delas vai fazer apontamentos. E não só fazem apontamentos, mas reforçam toda a ideia de aliança, a mesma aliança que vai culminar lá em Cristo. Todas elas requer renúncia, requer entrega, todas elas requer devoção. Diz assim, no capítulo 2, versículo 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Entenda uma coisa, à medida que a Bíblia vai progredindo, o texto bíblico, ele começa a inserir aqui algumas linguagens de aliança que vão ser também inseridas em outros contextos. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, você começa a perceber que o termo aliança não é usado apenas entre Deus e o homem, mas aqui você vê o próprio Deus considerando o casamento uma aliança. E outra, ele está se referindo a alguém que foi desleal à sua mulher. E essa atitude levou a uma quebra de aliança. O que Deus está dizendo aqui, olha, o seu casamento é uma aliança e essa aliança foi quebrada. Então, aqui essa linguagem começa a aparecer. É por isso que nós dizemos aqui no início que são tipos bíblicos de aliança, né? E como que isso vai progredindo aqui dentro da palavra de Deus. Já vemos que a aliança é o eixo da revelação bíblica que vai culminar lá na aliança de sangue em Cristo, mas Deus não vai revelar isso de uma vez só. É por isso que ele vai progredindo essa revelação e ele não vai revelar tudo de uma vez, né? Vai revelar por etapas. Então, tudo isso mostra que a revelação bíblica está totalmente conectada. A Bíblia não vai apresentar alianças isoladas em si, não. Todas as alianças, seja a aliança de Deus com Davi, a aliança de Davi com Jonatas, a aliança entre um homem e uma mulher, uma relação de casamento, seja uma aliança de proteção, todas elas apontam e ensinam algo a respeito de aliança, certo? Malaquias capítulo 2, como nós lemos, é um texto no versículo 14, ele é precioso porque ele vai chamar o casamento de aliança. Isso vai mostrar que uma aliança não é apenas um termo teológico, né? Ele está presente aqui nas relações humanas, está presente na vida cotidiana e nas relações humanas mais fundamentais, né? A aliança entre um homem e uma mulher. A Bíblia começa falando nisso lá em Gênesis, quando a Bíblia fala no capítulo 2, deixará o homem, pois, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui Deus está ratificando o casamento como uma aliança. Mas além do casamento, a Bíblia vai falar outros níveis de aliança. Alianças pessoais, alianças familiares, aliança entre nações, né? E também a aliança de Cristo, que é uma aliança de redenção. Então Deus vai usar essas alianças, por menor que seja, mas para ensinar sobre algo maior.
Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, por exemplo, ali em 1 Samuel, no capítulo 18, a aliança entre Davi e Jonatas, uma aliança de amizade. Um dos exemplos mais fortes e mais claros de uma relação humana que vai apontar para uma aliança bíblica. Exemplo, para a aliança de Cristo, que é para onde as alianças bíblicas vão apontar. No versículo 3 e 4 diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança. Porque Jonatan o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a sua capa, a capa que vestia, e deu a Davi, como também as suas vestes, e até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Quando você olha para essa aliança que Jonatan faz com Davi, a Bíblia fala o motivo, que Jonatan amava a Davi como a sua própria alma. Uma aliança de amizade. E Jonatan, ao tirar os seus elementos de guerra e ao tirar a sua própria capa, ele está a linguagem bíblica aqui está querendo dizer alguma coisa. Primeiro que esses elementos significavam muito para Jonatan, mas ele vai tirar. E por amar amar a Davi como a sua própria alma, Jonatan vai tirar a sua capa, a capa que o vestia, que o cobria. É como se Jonatan estivesse dando a Davi a sua própria vida, dando para Davi ali a sua vida, dando as suas vestes, dando a sua espada e dando o seu cinto. O cinto é aquele que simboliza o quê? Proteção. Por quê? Porque as armas eram colocadas nesse cinturão que cingia ali os lombos. Então você vai perceber elementos claros de uma amizade muito forte. E era uma aliança formal. Por quê? Porque quando você olha, por exemplo, eles vão trocar as vestes, eles vão trocar as armas, significando o quê? Proteção, defesa e força. Você pode ler o texto bíblico e perceber que Jonatan, ele era nada mais, nada menos que o filho do rei Saul. Ou seja, de forma legítima, ele era herdeiro do trono. Jonatan era o herdeiro do trono. Quando você olha, por exemplo, o texto bíblico, você começa a perceber, se Davi não era filho de Davi, se Davi não era filho de Saul, como Davi depois poderia subir ao trono sucedendo o próprio rei? Quando você olha a palavra de Deus, ao fazer uma aliança, Jonatan, ele está abrindo mão do seu direito legal. Ele está chamando Davi como seu próprio irmão de aliança. Não era um pacto simples, não era um pacto normal, era um pacto de sangue. Por isso que é uma aliança de sangue. Se tornam irmãos de sangue. Não era algo simbólico como nós vemos falando. E a Bíblia, ela vai considerar válido o fato de Davi agora fazer parte, como se Davi estivesse a partir daquela aliança fazendo parte da família real. Envolve juramento, envolve a casa do próprio Davi, envolve a descendência do próprio Davi, envolve honra. Quando você olha para a palavra de Deus, Davi agora, quando ele sobe ao trono, ele olha e percebe que Mefibosete, que era filho de Jonatan, ele estava desamparado em um determinado lugar. E Davi agora chama Mefibosete para sentar à própria mesa do rei. Porque ele olha assim, tem mais alguém da casa de Jonatan pelo qual eu possa lhe fazer bem? Porque Davi entendia que essa aliança que ele havia feito com Jonatan não era uma aliança apenas com Jonatan, mas também com a sua descendência. Envolve juramento, envolve descendência. É por causa disso que anos depois, Davi, em honra a Jonatan, vai chamar Mefibosete, que era filho de Jonatan, que já havia morrido, para estar na sua própria casa, comendo ali da comida do rei. Quando eu olho para a Bíblia, não apenas o casamento, não apenas a amizade, mas várias outras relações vão apontar para aquilo que a Bíblia está querendo chamar de uma nova aliança. É uma linguagem, porque quando chegamos no Novo Testamento, você olha, Jesus chama os seus discípulos de amigos. Jesus, ele trata a igreja como a noiva. A igreja é a noiva, ou seja, aquela pelo qual Cristo faz uma aliança.
ele se reconcilia com ela. A Bíblia fala assim que nós estávamos longe, mas por causa da aliança agora, nós nos chegamos perto. Israel, ele era o povo de Deus que ele tinha com Deus uma aliança, mas eles mesmos invalidaram essa aliança através da infidelidade. E quando a Bíblia vai usar a linguagem de prostituta se referindo ao povo de Israel e ao povo de Judá, é justamente por isso, porque Deus usa a figura e a analogia do casamento para mostrar que há entre Deus e o seu povo uma aliança, um pacto. E Deus faz isso usando justamente a figura do casamento, a figura da amizade, fazendo várias outras analogias para apontar para aquilo que Ele mesmo quer fazer com o seu povo, trazê-los para perto. A palavra de Deus, ela é progressiva. Quando nós olhamos para a Bíblia ela lança mão de alianças feitas, alianças que são cortadas entre amigos e a aliança através do casamento para apontar para a sua aliança com o seu povo. É assim que a palavra de Deus assim que a aliança ela vai progredindo, é assim que a palavra de Deus, que é progressiva, vai revelando aquilo que Deus quer dizer na verdadeira aliança com Cristo, mas apontando para alianças que eram feitas no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Amém? Deus abençoe você e amanhã estaremos mais uma vez aqui com mais uma aula desse módulo.